Obrigado à nossa equipe de comunicação. Fique de pé, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, e vamos retomar nesta manhã o estudo da carta de João, carta de revelação, livro profético do Senhor, às 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. O slide que vai colocar na tela agora está com os versículos 10 e 11, mas eu peço permissão aos irmãos para ler o versículo 9, que vai fechar aí o conjunto de informações para nós meditarmos. E quando você perguntar, e for perguntado qual foi o texto áureo, o texto exposto nesta manhã, não é este não. Nós vamos expor o texto do capítulo 2 e do capítulo 3, amém? Esse texto é a justificativa pela qual eu vou apresentar hoje um sermão no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Nós não vamos ler agora, porque nós vamos ler durante a exposição. E o sermão será, quando alguém perguntar aí no YouTube, qual é o texto? O texto não é este. O texto do tema, Carta às 7 igrejas. Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Capítulo 2 e capítulo 3. Os irmãos entenderam? Digo amém. Eu vou ler o verso 9 e os irmãos lerão o verso 10 e 11. Quem quiser usar a tela, fique à vontade. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? O Senhor abençoe a sua igreja na reflexão que vamos ter esta manhã. Que a palavra do Senhor, quando for exposta agora à sua igreja, seja para abençoar, para instruir e para alimentar o rebanho do Senhor. Ó Deus, infeliz é o rebanho, a igreja que padece de fome por falta de instrução da sua palavra, mas bem-aventurado é aquele que lê, ó Deus, aquele que ouve e guarda as palavras dessa profecia. Oramos gratos pelo privilégio de entender e compreender essa palavra e aplicá-la à nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se. Irmãos, essa é a carta às 7 igrejas. Quando João escreve sua revelação em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, 10 e 11, ele faz questão de dizer o destinatário da carta. Ele faz questão de afirmar uma carta para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nesta manhã, irmãos, nós não vamos tratar, o único assunto que eu não vou tratar aqui é sobre a igreja de Filadélfia. Pastor Felipe fará isso hoje no culto da noite. Pastor Felipe se preparou bastante, estudou muito e vai com certeza, depois de orar e jejuar, trazer hoje à noite uma mensagem especificamente a uma igreja que não tem repreensão, não precisou de correção, uma igreja abençoada e triunfal como foi Laodiceia. Pensando, irmãos, no conteúdo, nós temos que lembrar, e não posso deixar de lembrar, nós estamos lecionando na EBD lá no 4º andar e vou usar também os sermões de domingo aqui do púlpito para colocar aí num canal de internet, para nós termos um canal bem montado aí com toda a instrução de sermões dominicais e de estudos bíblicos da escola bíblica dominical, para que o fiel que não puder fazer um bimestre como esse, depois ele tenha acesso a esse material na sua casa pelo nosso canal da internet. Quem era o autor da carta, irmãos, de Apocalipse? Quem é o autor da revelação de Apocalipse? Ele se apresenta no texto. O irmão tenha cuidado com a teologia liberal, que começa a dizer um monte de coisas, e começa a inventar um monte de coisas que não estão no texto, para dizer que esse texto é escrito depois, e muito depois, por isso, por aquilo, ou por qualquer outra pessoa. Não, o texto não nos permite, por instrução e canonização do texto, dizer isto. O texto afirma, João 1,4, João às 7 igrejas que estão nas províncias da Ásia. O autor é João. João é o discípulo amado. Ele é chamado no Evangelho de João como discípulo amado, discípulo do amor, também chamado como dos irmãos Boanerges, os filhos do trovão, Tiago e João. Imagina Boanerges, a turma não era mole não, eu fico pensando como é que um filho do trovão, um sujeito acelerado como João, se torna o discípulo do amor. Isso se chama regeneração. Quem crê na regeneração, diga amém. A regeneração transforma o filho de trovão um filho do amor, um homem capaz de amar, e se torna conhecido como o discípulo mais amoroso que estava presente no ministério de Jesus. O local onde essa carta é escrita, todos nós sabemos. Ele está dizendo em Apocalipse 1,9,
Ele está na ilha chamada Patmos. Patmos é uma ilha dos continentes da Grécia. E desta ilha, que era na verdade uma prisão para presos do Império Romano, João então produz essa carta e envia. Veja o sentido que a carta percorre. Ele vem do sentido mais ao sul do país, sobe ao sentido norte do país, vai ao leste do país, depois vai descendo novamente ao sul. E você pode conferir no capítulo 2 e no capítulo 3 da sua Bíblia, que vai certinho na questão da localização geográfica. Veja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Perceberam como ele faz o sentido e o roteiro perfeito para que o carteiro, possa entregar essa carta? E eu quero lembrar que o carteiro não entregou uma carta em cada igreja. Lembrar que essa carta foi lida inteira em todas as igrejas. Uma igreja tomou conhecimento da situação da outra igreja. A carta era uma carta para todas as igrejas que estão destinadas ali, são as 7 igrejas destinadas aqui, que estão na Ásia Menor e que receberiam esta carta. No momento em que essa carta começa a circular, nós devemos ter para mais de 100 igrejas já, onde também essa carta vai chegar e vai circular e vai ser lida como um todo, as igrejas que estão recebendo esta carta. Por que João está na ilha de Patmos? Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 9, você pode conferir, Eu, João, irmão, companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estou na ilha de Patmos. Há um motivo. Qual é o motivo? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que isso significava? Eu confesso a você que eu não posso aqui me deter muito bem nesse final do versículo, tentando explicar aos irmãos o motivo pelo qual ele está preso, o motivo, eu diria, as reações que aconteceram. O motivo é claro, é por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Ele está pregando Jesus, ele está pregando o Evangelho. Ele se tornou uma ameaça ao imperador, Ele é uma ameaça, ele prega contra o culto ao imperador e começa a pregar com insistência. É óbvio que ele recebe uma voz de prisão e é preso. Mas há alguns livros extra-bíblicos, e eu não vou defendê-los aqui, eu só quero que o irmão tenha conhecimento disso, que diz que ele é preso e é martirizado. A ideia era levá-lo ao martírio até a morte, como Tiago, que foi decapitado, como discípulos que foram queimados vivos, como Isaías, que foi cerrado ao meio. João também não foi poupado. Os livros extra-bíblicos dizem que colocaram João numa panela de óleo quente. É o que diz a tradição, não está na Bíblia. E colocado nessa panela de óleo quente, a ideia era dissolvê-lo mesmo, soltar as peles e dissolver, e fazer isso uma ameaça aos cristãos. E ele sai ileso. Para escândalo do imperador, que manda martirizá-lo, ele fica ileso dali. Então é isso que justifica que ele é retirado dali e exilado, escondido na ilha de Patmos, para que esse assunto do milagre de João não circulasse. Isso não está na Bíblia. Então nós defendemos tão somente que ele está preso, e é só o que podemos afirmar pela Escritura. A causa principal é que ele está pregando o Evangelho, ameaça ao império, e a voz dele é silenciada, colocando ele no exílio na ilha de Patmos. Importante lembrar o destinatário. O destinatário, já sabemos, a função do destinatário, ele afirma as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Aparece no capítulo 1, versículo 4, por isso você tem na carta, o destinatário é como se fosse um envelope, um livro selado, e esse envelope tem lá o selo. Para onde vai essa carta? Para as 7 igrejas que estão na província da Ásia. E ele vai dizer o nome das igrejas, capítulo 1, versículo 11. Quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você puxar no Google, você vai encontrar essas cidades hoje ainda, não com esse nome. As igrejas estão com os nomes ainda, e as regiões são preservadas pelo nome da igreja. Mas na Turquia, as cidades estão já com outros nomes. E é muito importante você pesquisar no Google a região da Turquia, onde cada uma dessas igrejas históricas está. E você vai ver fotos das ruínas, do local, da localização e da região onde cada ruína dessas igrejas que não estão mais em funcionamento, funcionaram na época de João. A data, muita gente tem conflito com data. Eu realmente confesso que não é uma área que eu gosto muito de me aventurar, porque são muitas as exposições, muitas as opiniões. A carta não tinha lá, Patmos, 1º de janeiro de 2025. Não tem isso na carta. E por não ter isso na carta, fica difícil. Hoje, quando a gente escreve uma carta, coloca lá, Rio de Janeiro, Que dia que é hoje? 9 de fevereiro de 2025. A carta não tinha.
Então nós fazemos esse apanhado de data por uma pesquisa que nós fazemos ao texto e na história, como essas cartas foram lidas e onde se tem registro extra-bíblico de que essa carta está sendo lida, ou sendo aceita, ou sendo reconhecida. E o que é que se tem aí de informação? O que se tem de informação é que a carta de Paulo, escrita à igreja de Éfeso, por volta do ano 61 depois de Cristo, não apresenta nenhum tipo de condenação à igreja de Éfeso. Significa que a carta que João escreve à igreja de Éfeso para arrependimento não é uma carta que Paulo tenha conhecimento ou uma instrução que Paulo ou alguém naquele momento tinha conhecimento do que estava acontecendo com a igreja. A carta de Éfeso não trata de esfriamento, de falta de amor. O que significa? Que provavelmente, bem provavelmente, o texto então de João é posterior à data da carta de Éfeso, que Paulo escreveu a epístola aos Efésios. Uma outra afirmação é que a tradição, e todos os grandes autores da tradição afirmam que quem está no reinado, no momento em que o livro está sendo escrito, é Domiciano. Você pode pesquisar na internet, e todos os estudos que estão, a grande maioria dos estudos que circulam na internet, de autores até de respeito e responsabilidade, eles vão colocar já o nome de Domiciano como imperador, a ser o imperador contestado e questionado no texto, no período em que o texto foi escrito. Vitorino de Roma afirma que João foi libertado do seu cativeiro em Patmos no ano em que Domiciano foi assassinado, ou seja, morreu. Depois que o imperador Domiciano morre, no ano 96, os presos que estão exilados da ilha de Patmos são soltos, inclusive João, e João deve, é a história extra-bíblica, viver aí de 4 a 8 anos, depois então que sai do exílio, ele termina a sua vida, morrendo de morte natural na cidade de Éfeso. Ele vai para Éfeso e lá ele passa a sua velhice. Tudo isso, conteúdo extra-bíblico, dando-nos uma dimensão de provavelmente como então o nosso discípulo saiu. Se ele sai, se isso é verdade, se ele sai da prisão, porque a prisão é fechada e os presos são soltos em 96, o que se estima? A melhor estimativa é que o livro tenha sido escrito entre 81 e 96. Todas as datações coerentes desse livro estão mais ou menos nesse período, 81 a 96. Quem data com precisão está datando em 95 depois de Cristo, ou o ano do domínio, né? Como você queira utilizar. Essa informação é importante, irmãos, para colocar o livro como um livro histórico, como um livro apostólico, como um livro reconhecido e circulante pela igreja, pela verdadeira igreja da noiva de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. O livro usa uma terminologia muito interessante, você já discutiu comigo semana passada. Ele vai trabalhar 7, a série de 7. Quais são as séries de 7 que vale a pena destacar aqui como no texto? Vamos lá? 7 igrejas. Sempre começa no capítulo 2 pelas 7 igrejas. Você vai encontrar as 7 igrejas do capítulo 1, você vai encontrar menção a um candelabro de 7 pontas, vai encontrar menção aos 7 espíritos, mas eles não serão estudados em detalhe no texto. O que vai ser detalhado no fenômeno da numerologia de 7 são o quê? 7 igrejas, depois serão o quê? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Nós vamos gastar muito tempo, irmãos, olhando essas 7 situações aí, pelo menos eu creio que um sermão para cada um desses tópicos, para você entender o que cada abordagem as igrejas representam, o que os 7 selos estão anunciando, como as 7 trombetas podem ser compreendidas como um toque de alerta e despertamento à igreja, e 7 taças da ira, que é todo o processo de disciplina e correção de Deus à humanidade. Na introdução de hoje, lembramos então que, qual é a interpretação que estamos adotando? Nessa questão da numerologia e das 7 igrejas, muitos autores defenderão ardorosamente os dispensacionalistas, que nós estamos vivendo dispensações. O que isso significa? Que para cada igreja, e para cada selo, e para cada trombeta, e para cada evento colocado no livro, é um período de história da igreja. Ele está dizendo então que nós começamos como uma igreja de Éfeso, que vendo Jesus ali, né? Vendo Jesus, sua morte e ressurreição, abraçamos, pregamos o evangelho, mas que em algum momento esfriamos. E ele vai chamar aqueles que esfriam do primeiro amor, como a igreja de Éfeso. E perdendo esse amor, precisam se arrepender e voltar. Depois eles falam que em outro momento da história, a igreja viveu o tempo da igreja de Esmirna. E foi uma igreja que foi perseguida, amplamente perseguida, e que teve que ser fiel o quê? Até a morte.
que esse período se refere ao tempo dos mártires, né? Como Estevão e tantos outros que foram entregando sua vida e que tiveram que perseverar com suas vidas até a morte, para que o evangelho pudesse chegar até nós. Provavelmente pode ser o tempo então que João está vivendo, alguns vão dizer, né? O próprio João e tantos discípulos deram sua vida, né? Perseverando e pregando a verdade do evangelho, e pagaram com a vida. E depois você vai ter as outras dispensações de cada igreja até chegar na dispensação de hoje. Quem trabalha o dispensacionalismo vai dizer na dispensação que nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Nós saímos da igreja triunfante, abençoada e vitoriosa para uma igreja morna, né? Que não é fria e nem o quê? Quente. E que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta desta geração, pedindo que ele volte e cause nessa igreja um avivamento. Essa é a corrente dispensacionalista, e eles ensinam então que são 7 fases. Como nós vamos interpretar aqui? Nós não vamos usar a ideia da dispensação, porque eu não acredito que aquelas dispensações foram pequenas, e essa então vai ser longa e imensa até Jesus voltar. Nós vamos usar um período que nós entendemos que os 7, nós, cristãos, e eu como pastor batista, que o 7 na verdade é a ideia de plenitude. Que a simbologia do número 7 nos quer dizer um ensino inteiro, um ensino pleno, um ensino conceitual dado do início ao fim e que servirá para todas as igrejas que seguem a Cristo. Então por isso eu defendi semana passada, que quando anunciamos 7 espíritos, nós não estamos falando que temos como nominar 7 nomes para cada um dos espíritos, mas que o espírito está o quê? Pleno, operando plenamente e entregando uma verdade o quê? Total e absoluta à sua igreja. E quando alguém lhe perguntar como o pastor Carlos Elias interpreta o livro de Apocalipse e o ensinará à primeira igreja, ele interpreta de que essas 7 realidades de igreja e essa plenitude do conceito espiritual será vista na igreja de todos os tempos, de todos os dias, de todas as eras. E que na volta de Jesus, a recomendação da igreja que está no estado de deixar o primeiro amor, a recomendação de Jesus à igreja que está no estado de perseguição, a recomendação do estado de Jesus e do Senhor Jesus, rei da igreja, a uma igreja que se encontra morta, absolutamente morta, uma recomendação de Jesus à igreja fiel, uma recomendação de Jesus a uma igreja morna, é que ela se aqueça, e que essa recomendação servirá e serve para todos os dias, de todos os tempos e todas as eras, para que essa igreja esteja pronta e perfeitamente pronta a encontrar-se com o seu Salvador. Quem crê, diga amém. É esse ensino que nós cremos, que 7 é a plenitude de um ensino, que nos dá um valor, onde desde a igreja do primeiro século, a do ano 100, onde o texto é escrito, a igreja em 2025, século 21, ela verá esse texto e verá uma plenitude de comportamentos que precisam ser percebidos, de uma atenção de noiva que não pode ser pega de surpresa, de um cristão que não pode ser encontrado despreparado, e que vivendo realidades distintas, ainda assim não pode se apresentar com desculpas diante do seu Senhor. Amém, irmãos? Quem, por exemplo, tem visto hoje que na África Central, no Oriente Médio, a igreja tem sido duramente perseguida, templos fechados, incendiados, pastores mortos. Quem tem visto isso hoje, levanta a mão. Tem visto hoje? Então eu pergunto, há um remanescente de Esmirna hoje? Sim ou não? A instrução para aquelas igrejas que estão sendo perseguidas pode ser a de Esmirna, sim ou não? É exatamente o que eu estou dizendo. E nós veremos, irmãos, que não há nenhuma possibilidade de uniformemente as igrejas serem encontradas, cada uma delas aqui, num só modelo, vivendo um mesmo sintoma de espiritualidade. Não, o que na verdade o Espírito Santo faz é nos dar um diagnóstico do todo, e mostrando todas as causas, todos os problemas e todas as questões, ele apronta a igreja do Senhor, para que ela esteja pronta, em qualquer nível, mornidão, desviamento, a morte, estando se sentindo morte espiritual, fiel ou morna, que ela possa se aprontar para o encontro com o seu Senhor. Amém, irmãos? Este é o ensino, e é o que tentamos e queremos defender aqui com os irmãos. Como João caracterizou o estágio de cada igreja, como você caracteriza, por exemplo, o seu filho. Você que tem filhos, eu tenho 2, eles são meus filhos, eles se parecem comigo, com a mãe não parece nada, já viu? Parece nada com a mãe, né? A mãe está ali, ó. Eu fico olhando e falo, meus filhos são iguais a mim, parecem comigo, mas são diferentes. Eles têm o meu rosto e o temperamento da mãe. A inteligência puxou a mãe, pode ter certeza.
Quando nós olhamos para nossos filhos, quem tem aqui 4, 5, está igual o pastor Felipe e o Rafael, né? Colecionando filho. Eu pergunto, os filhos vivem estágios iguais? Sim ou não? Eles são a mesma pessoa? É possível você encontrar na relação deles com Deus, com você e com a igreja, a mesma relação identitária? Não. Eles serão o quê? Esta recomendação do noivo é a sua noiva. E ele está olhando para cada noiva e dizendo, prepare-se, noiva. Esteja desviada, esteja morta, esteja fiel ou esteja morna, prepare-se para o dia do Senhor. É uma carta de despertamento para que cada filho com o seu perfil seja despertado para o grande dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Como é que estava a igreja de Éfeso? Vamos pensar, principal característica dela, está na tela. Qual era a principal característica? Desviada. Como assim, pastor, desviada? Dá uma olhada no capítulo 2. Não tenha dúvida, irmãos, que é uma igreja que sabe o que tem que fazer, mas não está fazendo. Capítulo 2, pega o versículo 1. O anjo da igreja em Éfeso escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não o quê? E não são. Tem coisas boas aqui, não tem? Aparentemente tem coisas boas aqui, né? Descobriu que são o quê? Mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Agora veja, tenho porém contra você o seguinte. Qual é o motivo da repreensão aqui? Você abandonou o seu primeiro amor. Efésios 2:4. Lembre-se, pois, de onde o quê? Então eu pergunto, a igreja está de pé ou está caída? E quem diz isso é aquele que tem olhos, chama como que de fogo. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Ele enxerga onde você não pode o quê? Enxergar. Se Jesus diz que uma igreja está caída, ele está caído ou ele está de pé? Ela está caída. Então, para Éfeso é um recado. Preste atenção. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, por mais que você nem sequer perceba, se a Bíblia diz que você está caído, creia, você está caído. Por favor, se arrependa e fique de pé em nome de Jesus. E quem está de pé, cuide para que não caia. As más companhias corrompem os bons. Cuidado. Essa carta é para nós. Essa carta é para nós, para nos lembrar, como João, que está padecendo duras agruras por amor a Jesus, que está anunciando que um dia o noivo virá buscar a sua igreja, que uma igreja desviada, ela precisa passar por uma porta chamada arrependimento. O segundo motivo é escrito a uma igreja que está sendo o quê? Bom, uma igreja perseguida. Qual é o ensino aqui? Você, igreja perseguida, faça um acordo político, fique bem com o sistema político, e quando Jesus voltar, ele vai perdoar o seu pecado e está tudo certo. Essa é a instrução para a igreja perseguida? Qual é a instrução para uma igreja que sabe que virá e está vindo sobre ela grande tribulação e perseguição? Ele diz assim, se te pedirem a vida, não entregue. É isso que está ensinado? Qual é o ensino? Apocalipse 2, 10 e 11. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se preciso for entregar a vida, entregue. Há duas interpretações, que você precisa permanecer fiel até o dia que você morrer, ser fiel até a morte. Então você está com 30 anos, qual é o tempo da sua validade de fidelidade? Dos 30 aos 130, amém, irmãos? Dos 30 aos 130 tem que ser fiel até a morte. Qual é o segundo motivo de interpretação? É que se hoje quiserem negociar a sua fé a qualquer preço e a qualquer custo, vale a pena entregar a sua vida, porque veja, a liberdade é maior do que a vida. Talvez você tenha algum resquício ao ouvir isso, entender isso, mas veja, a liberdade é maior do que a vida. Se a vida fosse maior que a liberdade, eu pergunto, Daniel, ele se ajoelharia e oraria aos deuses do Antigo Testamento, sim ou não? Ele ajoelharia e oraria, porque ele daria valor o quê? A vida. Ele não quer morrer. Se você não quer morrer, se ajoelhe e ora ao rei, porque quem se ajoelhar e orar a outro Deus que não o rei, vai perder o quê? A vida. O que ele escolheu? A liberdade ou a vida? Ele escolheu o quê? O ser livre. Eu sou livre em Jesus.
eu sou salvo em Jesus, eu tenho vida em Jesus, eu não vou viver no cativeiro de um rei, eu não vou seguir uma mentira. Ele amou mais a vida eterna e o Senhor do que a sua própria o quê? Vida. Então veja que para nós, igreja do Senhor, quando lemos uma carta à igreja de Esmirna, e você pode ler aí capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11, você verá detalhes que levarão você como igreja a quando for perseguido no trabalho, a quando for perseguido na escola, a quando for perseguido nas questões políticas e identitárias, por seu testemunho ao Evangelho, a Bíblia diz, ser fiel o quê? Até a morte. Por isso essa carta é para nós. Uma outra visão é a igreja de Pérgamo, está no capítulo 2, versículo 12, até o versículo de número 17. Veja, a Pérgamo era uma igreja o quê? Tem duas qualidades ali que eu não chamo de virtudes. Quais são? A igreja vale tudo. A igreja que liberou geral, né? Vale qualquer coisa, vale qualquer comportamento, aceitamos qualquer tipo. Dízimo de 1%, né? Não é assim? O cara fala dízimo, tinha que ser únzimo, né? Únzimo, né? Eu vi um colega falando numa reunião que lá na igreja dele agora o dízimo vai ser promoção para atrair mais crentes. Eu falei, qual vai ser a promoção? Lá na minha igreja o dízimo é de 1%. Eu falei, que legal. Dízimo, não sabe nem matemática, dízima. Aí quer dizer, a Bíblia diz uma coisa, mas o indivíduo, por um motivo que ele criou e desenvolveu o seu sistema religioso, ele vai seguir a vida dele. Tem igreja que vale qualquer roupa, que vale qualquer comportamento, o cara canta no coral ou no conjunto sendo qualquer crente, todo tipo de obra vale, todo tipo de obra vale. Pode trabalhar qualquer pessoa, de qualquer comportamento, de qualquer mundo, porque a regeneração e o arrependimento e a mudança de vida, a metanoia, não é pré-requisito para ser parte dessa igreja. Pérgamo recebe dura advertência. Outra igreja que recebe advertência é Tiatira, né? Tiatira, tem a tira que põe e a tia que tira, né? Tia põe e a tia tira. Essa é a que tira, tá? Só para descontrair os irmãos. Tiatira é o quê? Relaxada com a sua fé. Esquece a piada, volta para mim. O pastor faz uma brincadeira, você começa a distrair. Quando uma igreja relaxada começa a operar com relaxamento, há ensino cristão para corrigir? Sim. A Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor o quê? Repita, maldito é aquele que faz a obra do Senhor? Por isso tanta maldição, tanta instrução, tanta dureza. O recado duro é para lembrar que uma igreja que recebeu uma missão, ela não se relaciona com a sua missão de qualquer forma, de qualquer o quê? Maneira. Esse recado então é para uma igreja na dispensação? Não, é para todas as igrejas. Por isso todas as igrejas recebem todas as cartas e são instruídas em todos os níveis para que saiam do seu estado de abandonar o primeiro amor, para que tenham algo pelo qual possam viver. Quando você encontra algo pelo qual vale a pena viver, você pode doar a sua vida, porque esse algo vale a pena morrer, ser fiel até a morte. Quando você encontrar uma igreja frouxa, liberal, saia dela, porque lá o evangelho não vai ser pregado. E quando você encontrar uma igreja cujas obras são feitas de qualquer maneira e relaxadamente, fuja, arrependa-se. A Bíblia diz, eu dei uma chance para você se arrepender, e eu peço que você se arrependa. Pensemos então, avançando na igreja de Sardes. Qual é a igreja de Sardes? Quem é que sabe? Ela é o quê? É o zumbi. Você acha que a invenção do zumbi, The Walking Dead, é coisa nova? Não. Olha o texto aí, capítulo 2, vamos ver qual é o texto aí, Sardes. A igreja de Sardes está no capítulo 3, vamos para o 3 já. 3, 1. Ao anjo da igreja escreva, essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos e o Deus de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem uma fama de estar vivo, mas está o quê? The Walking Dead. Zumbi, meu irmão. Zumbi. O cara anda, vive, pensa, faz tudo. Ele pensa que está vivo, mas está o quê? Morto. Paulo faz alguma coisa disso na carta de Éfeso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo fez o que conosco? Nos vivificou. Efésios capítulo 2, versículo 1. Tem muita gente hoje que pensa que está vivo, mas está absolutamente morto e precisa passar pelo processo de ressurreição em Cristo. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. É preciso vivificar e receber vida em Jesus.
A igreja de Filadélfia, não vou falar sobre ela hoje à noite, o pastor Felipe faz um sermão de 50 minutos, né? E você verá um ensino detalhado, e nós vamos usar a Filadélfia como um modelo de carta para todas as igrejas. Ele vai poder escolher uma e fazer. Eu estou fazendo todas aqui, para você ter uma ideia geral, por que a profecia é escrita. Para agradecer a Deus a vida de uma igreja abençoada. Põe diante de vocês uma porta aberta, uma porta que ninguém o quê? Pode fechar. E só elogio. Você vai encontrar, preste atenção, Esmirna e Filadélfia, você não encontra reprovação. Verifica aí. Esmirna e Filadélfia não tem reprovação. Só tem o quê? Elogio. A carta toda, irmãos, todas as 7 igrejas, uma reprovação ou um elogio ou uma reprovação. A Filadélfia tem reprovação? Não, só tem o quê? Elogio. Aí você pergunta, existe cristão assim? Existe. É claro que todos nós receberemos disciplinas e sanções, mas existem cristãos, irmãos, que o pecado e a vida comum já foi crucificado com Cristo, e ele não tem mais prazer naquele pecado. E uma vez pago aquele pecado e perdoado aquele pecado, sim, irmãos, salvo para sempre. Ele vai viver com Jesus. Então não tenha dúvida que uma igreja abençoada e fiel existe, e nós encontraremos muitos crentes abençoados e fiel. Você veja João está preso numa ilha, condenado à morte, no caso ali a prisão perpétua, pela sua o quê? Fidelidade. João provavelmente está dentro da dinâmica de uma igreja abençoada e de uma igreja fiel. E por último temos uma igreja o quê? Ela é o quê? Morna, Laodiceia. Está no capítulo 3, a partir do verso 14. Você não é frio nem quente, por isso eu vou vomitar você da minha boca. O problema não é ser quente ou ser frio, a Bíblia manda ser quente. Mas se você finge e dissimula um comportamento, essa igreja dissimulada, essa igreja fingida, que não vive nem uma coisa nem outra, não é por Deus suportada, não é? Quando pensamos em Laodiceia, é 8 ou 80. Irmãos, 40 não serve. Deus não dá meia nota. Deus não aprova meia igreja no vestibular. A igreja morna por Deus é cuspida, é rejeitada e é vomitada. Por que está nesse estado? Eu estou à porta aí, bato. Se alguém abrir, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. O que chegamos a concluir aí desta mensagem? O ambiente onde esses cristãos estão vivendo, irmãos, é realmente um ambiente desafiador. Esse recado é para nós hoje, eu quero pregá-lo hoje à primeira igreja, porque o ambiente que todas as igrejas que servem a Cristo com fidelidade vão ser mergulhadas, sempre será um ambiente desafiador. Se a igreja não está vivendo um tempo desafiador, ou um ambiente desafiador para viver a sua fé, preste atenção no que eu vou lhe dizer, há algo errado com a igreja. Porque uma igreja que vive o evangelho com integridade e com autoridade, preste atenção, sempre sofrerá algum tipo de perseguição. Não fosse isso o Sermão do Monte, Mateus 5, não diria, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem o quê? E vos injuriarem e perseguirem, e disserem toda sorte de mal contra vocês. Uma igreja perseguida é uma igreja que Jesus Cristo também já anunciava, já no Sermão da Montanha, dizendo que há um alto custo para viver os valores do reino e levar esses valores do reino a sério, com vida, com dedicação e com santidade. E Jesus prega valores altos. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Quando você vê um nicho de ensino, Jesus prega em Mateus capítulo 6, a oração, a santidade, a não orar como hipócrita, a não desenvolver uma vida de oração de aparência. Jesus prega contra o divórcio, Jesus prega contra o homicídio, tudo no capítulo 5, 6 e 7, dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e crê e as pratica, ele é comparado a um homem o quê? Prudente. Então eu pergunto, uma igreja hoje que recebe uma carta dessa, com uma revelação de Apocalipse, que se prepara para encontrar-se com Jesus, ela pode não perceber que o ambiente que ela vive tem um nicho de hostilidade? Ela tem que perceber, ela perceberá que tudo, e quase tudo, conspira para que você não viva uma vida santa, justa e pia. Olha o capítulo 3, o verso 17. Uma igreja com seus membros ricos estão sendo tentados a confiar o quê? Nos seus recursos financeiros.
Quem aqui nunca ouviu um pai, nunca ouviu na igreja ou em algum lugar, um pai dizer para um filho: não faça esse curso, aquele curso, porque não dá dinheiro, não faça esse curso, ou aquele curso porque não dá sustento, não siga a cabeça do pastor Carlos Elias não, negócio de missões e tal, você vai passar fome, vai fazer um negócio bom para ganhar dinheiro. Quem aqui nunca ouviu isso? Quando nós somos ensinados e instruídos, mesmo na igreja, e percebemos um cristão desenvolvendo esse tipo de disciplina, o que esse cristão está dizendo? Que ele confia em Deus ou no seu dinheiro? Ele confia no seu dinheiro. Aí eu pergunto, essa carta é para nós, irmão, sim ou não? Ela é para nós, que como Laodiceia, está aí 3,17, a Laodiceia, ela pensa que é rica, ela pensa que o seu dinheiro vai sustentá-la, ela pensa que o seu dinheiro vai lhe dar segurança e vida eterna. E Jesus fala para essa igreja: esquece, miserável, cega, pobre e nu. É uma denúncia sem precedentes para que nos lembremos que nós não podemos confiar em nossas riquezas. Apocalipse 2,20, pensa comigo. Há igrejas que têm escândalo sexual e imoralidade sexual. Tem escândalo sexual e imoralidade sexual na igreja hoje? Sim ou não? Ó, um monte. Eita, mano, ó, um monte. Se eu for fazer os meus 18 anos de gabinete aqui, o tanto de adultério que vivenciamos, e cristãos, que se diziam cristãos, que adulteraram dentro da estrutura religiosa, o irmão ia abrir o olho desse tamanho e dizer: tem misericórdia de mim. Eu oro todo dia: tem misericórdia de mim. Que tinha de pregador bom, hein? Pregador bom. Pregando, cantando, louvando, orando, todo malhado, bonito, né? Moreno alto, bonito. Pertinho aqui no bairro. Engravidou as meninas do louvor da igreja. Eu digo: Deus tem o quê? Misericórdia. Aí você pensa que a carta de moralidade é uma carta para dispensação lá no passado. É uma carta para a igreja de todos os tempos, de todos os dias, de todas o quê? As eras. Quando lemos uma carta como essa, é para sacudir a igreja, é para despertar a igreja, que a imoralidade sexual, que o pecado sexual precisa ser retirado do meio da igreja, e que maravilhoso, abençoado, é o leito sem mácula, o lugar onde o casal vive uma vida santa e um casamento santo diante de Deus. Quem quer nisso, diga glória a Deus, por uma igreja que luta contra a imoralidade e os escândalos sexuais. Veja o próximo slide. Os crentes estão desenvolvendo o que então nesse tempo? Uma fé frágil. Os crentes estão desenvolvendo uma fé frágil, uma fé que facilmente renuncia valores absolutos da igreja, da escritura, da palavra de Deus, para ficar o quê? Para ficar bem com o império, com o poder, para ficar bem com a política, para ter ali um selo ou um documento, para poder comprar nos melhores lugares, porque quem não se dobrasse no culto do imperador, não tinha acesso a certos produtos ou a certas compras. O povo que se reverenciava e vivia do culto do imperador, ganhava lá uma chancela para o melhor mercado, para a melhor comida. Aí Deus fala para a igreja: fica tranquilo, que eu vou dar para você maná escondido. Aquela comida espiritual do deserto vai alimentar a minha igreja. Não coma na mão do imperador. Entendeu a carta? O que eu hoje olho para essa aplicação e faço entender é que aquele que segue fielmente os preceitos do Senhor verá, como diz o salmista: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência o quê? A mendigar o pão. Quando olhamos para uma carta como essa, entendemos claramente que o nosso Deus nos desafia nesta manhã a nos despertarmos a ser uma igreja noiva preparada. Apocalipse 2:3. Eles abandonam o trono de Jesus e seguem o trono de quem? Por que ele usa a palavra trono de Satanás? É o trono do imperador, é o templo do imperador, onde há um trono do imperador, onde você é obrigado a se ajoelhar e prestar culto ao imperador. Ele chama esse trono de culto ao imperador, a apostasia, de trono de Satanás. Qual é a apostasia? Eu coloquei no próximo slide aí, né? Apostasia já preguei e cansei de pregar aqui. É curvar-se ao império, é render-se ao império e comer das mãos do império, negando sua vida, sua santidade, sua fé em Jesus. Ele faz esse comparativo dizendo o seguinte: que quem presta culto ao império, sua roupa não é mais branca. Veja Apocalipse 3:4. Quando você vê essa roupa manchada, Apocalipse 3:4, o que ele está dizendo é que esse indivíduo já tem um pezinho lá no império, que esse indivíduo já colocou um pezinho na apostasia do culto ao imperador, já está se dobrando ao reino deste mundo e esquecendo o reino de Deus. Mas ele diz que aquele que rompe com este culto e larga esse domínio, esse terá as suas vestes brancas e vai se render debaixo do trono e do quê? E do cordeiro. Percebe o comparativo? Roupas sujas, manchadas, não são brancas, no trono de Satanás. Começa no capítulo 2 esse ensino.
E depois você tem exatamente uma geração vestindo vestes brancas, não estão manchados pela apostasia, decidiram ser fiéis até a morte, vieram da grande tribulação, por isso a dificuldade de viver um bom testemunho, mas foram achados aonde? Debaixo do trono e do Cordeiro, vestindo o que? Vestes brancas, porque eles estão puros diante do Senhor. Qual é o recado para nós hoje? Vamos fechar 2 recados e eu termino aqui. O recado para nós hoje é o mesmo. O poderoso de uma revelação como essa de Apocalipse é que para essas igrejas da Ásia e para nós também hoje, o recado é o mesmo. Qual é o recado hoje para nós? Vamos ler juntos a parte verde, todos juntos? Essas coisas diz aquele que conhece a sua igreja e exige que ela ouça a sua voz de orientação e direção. Essa é a melhor aplicação do livro de Apocalipse para qualquer igreja. Você pode estudar no livro na história, na preterista, na futurista, na eclética, na profética. Estude qual a visão você quiser, compre todos os livros que você comprar, até porque eu li todos. Mas a aplicação é esta, que a igreja de qualquer geração que serve ao Senhor e que vai se encontrar com o Senhor, ou porque Ele veio buscar, ou porque você foi se encontrar por sua morte com Ele, você tem que seguir esses preceitos. Ele diz alguma coisa, Ele diz e fala de uma igreja e de uma vida que Ele conhece. Conhecimento aqui, irmãos, é de quem vive uma vida de intimidade com a sua igreja, a ponto de amar e dar a sua vida por ela. Mas o recado dele, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele está dizendo pelo Espírito Santo, ouça o que eu tenho para dizer, eu vou abençoar a sua família. 2 pontos e eu termino o sermão, são 2 pontos. Primeiro, a voz que devemos dar ouvidos, sempre proclama o quê? Qual é a primeira mensagem e fundamental mensagem que prepara a sua igreja para o encontro com o Salvador? Sua noiva vai estar vestindo vestes brancas e pronta para o encontro. Sempre que essa mensagem for pregada e esta realidade acontecer na igreja, esta igreja estará pronta para o encontro com o Senhor. A mensagem do arrependimento. Mudou o discurso? Não. Qual foi a mensagem de João Batista quando Jesus Cristo estava sendo anunciado? A voz que clama no deserto. Ele diz assim, arrependei-vos por quê? Qual é a mensagem? Arrependei-vos porque é chegado o quê? O reino dos céus. A mensagem de João Batista e de João na ilha de Patmos mudou? É a mesma. É a mesma. Uma vez eu conversando aqui, isso foi aqui na igreja. Ih, pastor, esse negócio era pecado na década de 80. Agora não é pecado não. Eu falei assim, meu filho, ou nunca foi, ou é. Deus não mudou. Você entendeu o que eu disse? Ou nunca foi, ou é. Uma coisa não é pecado porque você diz que é pecado. Está comigo? Uma coisa nunca será pecado porque você diz que é pecado. O cara fala assim, andar de bicicleta é pecado. Eu digo, que isso, rapaz? Eu fico pensando no céu, a reunião da Calói e da Monarca, discutindo com Deus. Ô Senhor, vai ficar difícil fabricar bicicleta. O Senhor fecha um acordo. A gente está tentando criar uma vida saudável aí para o nosso cidadão, fazer, diminuir essa barriga, né? Fazer um, né, Marcelo? Um fitness. O senhor está dizendo que andar de bicicleta é pecado? Andar de bicicleta é pecado, sim ou não? Aqui já foi. Aqui já foi. 1970 e pouco, uma irmã nossa foi pega, mulher, andando de bicicleta, ela foi excluída. E até porque estava de saia também, né? Aí, além de tudo, dando mau testemunho e tal. Aí fizeram a sessão, porque ela tinha que andar na garupa. Eu falei, onde está isso na Bíblia? Mas eu estava lendo Anselmo na ata e foi. Aí eu pergunto, é pecado andar de bicicleta? Não, o pecado é dar mau testemunho. Teria que ser orientada a irmã, que o que ela estava fazendo era um escândalo para a época. Era uma coisa que uma mulher tinha que ser discutida, tinha que ser pensado e tal. Agora, não era motivo de colocar o modelo de pedalar bicicleta como pecado. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, quando alguém disser pecado, é pecado. Cultura é cultura, comportamento é comportamento. Há coisas no seu comportamento que não são pecaminosas, mas que em algumas culturas você vai ter dificuldade, porque eles não vão gostar, não vão entender, né? Comer carne, não comer carne, né? Ser vegetariano, não sei, tem um monte de coisinha que tem mais a ver com cultura. Lembra do apóstolo Paulo? Carne sacrificada a ídolo. Se você não sabe, coma, mas se escandalizar teu irmão, não o quê? Não coma. Então, em que momento isto será considerado? O texto coloca categoricamente que atenção, de pecados a igreja tem que se arrepender. Se a igreja diz pecado, se arrependa. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do quê? Perceba que o pecado, irmãos, tem como consequência
uma injustiça que vai cobrir a sua vida, com maldição, com afastamento de Deus, com cerceamento de bênçãos. Mas se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Qual é a mensagem que temos que ouvir hoje, preparando-nos para o nosso encontro com o Salvador, porque Ele virá buscar a sua igreja? Efésios 2:5. Lembre-se, pois, de onde você caiu e o quê? Arrependa-se. Veja a orientação. Se você não se arrepender, tem disciplina, sim ou não? Esse recado é para nós. Não é só para Éfeso, é para nós. Veja 2,16. Portanto, a igreja de Pérgamo, estão comigo, sim ou não? Portanto, o quê? Mensagem para nós. Tiatira, dê-lhe tempo para que se... Então, qual é a mensagem que devemos ouvir? A mensagem mudou? Pecado é pecado. Homicídio, adultério, desonrar os pais, ter outros deuses diante de mim, cobiça, é pecado, sim ou não? Então, quando isso estiver na sua vida, por favor, bem alto, arrependa-se. Diga, arrependa-se. Essa é a mensagem. Quando um cristão ouve esse som e ouve esse espírito, ele está com suas vestes o quê? Brancas. Porque o sangue purificador, mediante arrependimento para obras mortas e para a purificação de pecados, está sobre a sua vida numa ação do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. O Espírito Santo está trabalhando para que você receba esse perdão. Sardes, qual foi a orientação? Lembre-se, pois, do que você recebeu, ouviu, guarde-o e... Não tem outra mensagem. Laodiceia 3,19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependei-vos. Pastor que não prega arrependimento, pastor que não prega contra o pecado, igreja que não é disciplinada contra o pecado, ela está pronta para encontrar-se com o Senhor? Não. 10 passos para ficar rico, para comprar um carro, para fazer sucesso, não vai conduzir você à santificação e vida eterna, porque a mensagem que prepara uma igreja para escatologia, para os últimos dias, é uma mensagem de arrependimento. Fuja desse evangelho raso, barato, coach, desse leite com açúcar, né? Pedro fala, queria dar alimento sólido, mas ele está tomando o quê? Leite, porque a igreja chama pecado de pecado. Lá no Homem ao Máximo a gente chega lá, pastor, eu tenho um probleminha. O que é? Aí ele fala um pecado enorme. Irmão, tira essa palavra probleminha do seu lábio. Como assim? Por quê, pastor? Você não tem um probleminha não, você tem um pecadão, rapaz. É um pecadão, isso é um escândalo. Isso aí vai conduzir você para a perdição, meu irmão. Vai queimar no fogo eterno. Arrependa-se em nome de Jesus. Ah, meu filho tem um probleminha comum. Ele, como toda geração, ele dorme com a namorada e faz sexo antes do casamento. Fornicação é pecado, sim ou não, irmãos? Então, a igreja do Senhor, o recado hoje. Arrependa-se. Ou suas vestes serão manchadas contra a vontade do Senhor, porque você escolheu pecar. Número 2, irmãos, vamos andar porque o tempo urge. A voz que devemos ouvir, e a voz aqui é do Espírito Santo. A voz que devemos ouvir é o Espírito Santo que fala com a sua igreja, porque o texto diz, quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito. Então não é uma voz qualquer, a voz do Brasil, não é essa voz não, meu irmão. A voz da CBN, não é essa voz não. A voz da Rádio Melodia, boa rádio, terça-feira eu vou estar lá, vou mandar chover lá no debate, pode ouvir, mas é essa voz, a voz que vai dar direção, a voz que vai orientar e que denuncia o pecado, é a voz do Espírito Santo de Deus. O que essa voz manda fazer? Vamos ver rapidinho aí. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, provação, e passem por uma tribulação de 10 dias. Qual é a observação? Seja fiel e dar-te-ei. Agora para Tiatira, 2,25, dá uma olhada aí. Tão somente o quê? Conserve o que você tem. Qual é o convite? Do arrependimento para o quê? Para fidelidade. Deus conclama, jovem, que você seja fiel. Deus conclama, jovem, que você seja o remanescente fiel desta geração. Não é só se arrepender, não é só reconhecer o pecado, é olhar para o pecado e dizer, ao pecado eu não tornarei mais. Deixa o homem ímpio o seu caminho mau. Este é o ensino, e seja fiel ao ensino do Senhor. Vamos correr porque o relógio foi contra mim hoje. Veja lá, Sardes, qual é o recado para Sardes?
Você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram o quê? Suas vestes, porque elas foram o quê? Fiéis. Ele fala da fidelidade da igreja. Filadélfia, você guardou a palavra da minha o quê? Da minha perseverança. A igreja de Filadélfia, irmãos, é a igreja elogiada, sem reprovação, por ser uma igreja fiel, absolutamente fiel, e chamada a ser fiel. E por fim, irmãos, o recado a Laodiceia: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre o quê? Vestes brancas para vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez seja coberta e não seja evidente. Colírio para ungir seus olhos, a fim de que você possa o quê? Ver. Qual é o convite? Um convite à fidelidade. Um recado para a igreja de todos os tempos, de todas as eras. Aplicação, 2 aplicações, vamos terminar. Primeira verdade, irmãos, é que só será considerada uma igreja fiel aquela que ouvir e levar a sério o quê? As palavras do Senhor. Vamos lembrar o que diz 1:3 aí? Quem está comigo, vê aí, ó. O que diz 1:3 aí? Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas. Vamos lembrar da série? Ler, ouvir, guardar. Qual é o mais importante? Todos. Qual é o menos importante? Não, são todos importantes. Se não ler, o ouvido não vai ouvir. Se não ouvir, não vai entender, não vai discernir. Se não souber que é pecado, vai continuar pecando. Mas quando ouvir que é pecado, abomina o pecado, guarda o ensino do seu coração. Quem crê, diga amém. É simples assim. Está fácil? Não. Eu estou dizendo que você vai sair daqui e vai conseguir fazer. A Bíblia fala que é o que vencer. Mas o apelo é: guarda, ouve e arrependa-se. É Jesus chamando a sua igreja. Conclusão, vamos terminar o sermão. A caminhada da igreja com Jesus Cristo e o seu cabeça não é uma caminhada em glória e sem sentido. Ao contrário, é um caminhar poderoso e repleto de sentido. Conseguimos cantar o Vem Visita a Sua Igreja? Eu queria cantar o HCC. Esse aí então, o Espírito fala: vem visita a sua igreja, esse que eu quero cantar. A caminhada da igreja de Jesus Cristo ao seu cabeça não é uma caminhada em glória. Imagina você dando sua vida por Jesus, morrendo por Jesus, e no final for uma decepção. Vale a pena? Não vale a pena não. Sinceramente, a Bíblia não chama você para derrota. Ela chama você para ser coroado. Ela fala que aquele que dá testemunho e vive para testemunhar, ele faz parte de um reino e de um sacerdócio. Lembra domingo à noite? Reis e sacerdotes. Mas por que eu tenho garantias que a minha caminhada não é uma caminhada em glória? Irmãos, não são poucas as promessas não. O Deus que está preparando e aprontando sua noiva, instruiu claramente a sua igreja vitoriosa, e disse: se você ouvir, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ele diz assim: se você ouvir o que eu estou dizendo, você será aprontado por aquele que está levando você para diante do trono dele. Fique de pé comigo, vamos terminar o sermão e vamos pensar por que vale a pena ser cristão. Vamos terminar juntos? Por que vale a pena ser cristão? Por que vale a pena servir a Jesus? Não sei se você consegue ler. Éfeso capítulo 2, versículo 7, é Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7 é a igreja de Éfeso. Ele diz assim: ao vencedor darei o direito de se alimentar, que se encontra. Pensa comigo, o comércio está fechado para você. Você não tem a marca do imperador. Você não participa do culto, não ganha lá a senha, né? O boleto para comprar no mercado. Deus está dizendo que você vai passar fome? Não. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar da sua caminhada do princípio ao fim. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Dá uma olhada para Esmirna. Olha que ensino precioso para a nossa igreja hoje. O vencedor de modo nenhum sofrerá o quê? Imagina aquela mamãe, aquele papai, ou aquele marido que viu a esposa ser comida por um leão ali. Estava lá na jaula, lá, soltaram a mulher dele, o leão comeu a mulher em pedaços. Aquele indivíduo está em paz? Ele está tranquilo? Ele não está não. Imagina que o filho dele foi despedaçado ali. Ele está olhando aquilo. Você acha que aquilo está bom? Ele está o quê? Ele está destruído. Ele está destroçado. Porque estão perseguindo a família dele, porque ele ama Jesus. Mas quando ele vê aquela cena, como é que Jesus prepara o coração desse noivo? Como é que ele dá segurança para ele? Olha que segurança, vamos ler juntos. O vencedor, de modo nenhum.
Irmãos, vale a pena morrer e ir para o inferno? Não. Mas aquele menino que morreu, glorificando a Jesus, está onde, irmãos? Como Estevão, que viu o trono de Jesus e o céu aberto, diga, glória a Deus. Essa é a mensagem, irmãos. Vale a pena servir, viver e honrar Jesus, porque quando a vida cessar, vale a pena. Porque quem jogou fora, vai morrer a segunda morte. Mas quem morreu por Jesus, viverá eternamente. A Bíblia diz, ainda que esteja morto, o quê? Isso não é uma carta de uma dispensação só, é uma carta eterna para todas as igrejas. Olhe para Esmirna e aprenda com o sofrimento dela. Vale a pena viver com Jesus e morrer nos braços de Jesus. Olha para Pérgamo, pode ler comigo lá, ó. Ao vencedor darei do maná escondido, também uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece. Estão te chamando de prostituta? Não mais chamarão. Essa foi você quando veio para a igreja. Hoje você é nova criatura. Estão te chamando de um 71, você que já fez e deu golpe, mas quando viu o evangelho, se arrependeu e como Zaqueu voltou e honrou Jesus, você tem um novo nome, filho. Você foi regenerado, filho. Isso é uma promessa. E que percorre a igreja de todos os tempos e todas o quê? E todas as eras. Temos um recado para Éfeso, temos um recado para Esmirna, temos um recado para Pérgamo, temos um recado para Tiatira. Qual é, irmãos? Você já pensou uma igreja respeitada em todas as nações? Quem crê, diga glória a Deus. Uma igreja que prega, ensina e as nações respeitam. Presidentes vêm buscar e pedir oração, porque respeita uma igreja que tem o quê? Autoridade. Triste é uma noiva desautorizada. Aí eu citaria, irmãos, todo o texto. Sardes, eu ficaria aqui a manhã inteira citando Filadélfia, citando Laodiceia. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo aonde? Tem maior privilégio do que esse? Não tem não. Então eu vou dizer uma coisa para você. Vale a pena ser fiel a Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele está aprontando a sua igreja. Ele está aprontando a sua noiva para uma grande bodas, para um grande casamento. Ele está batendo. Se entrar, vai ter uma ceia do Cordeiro, com essa noiva que se prepara para o dia do Senhor. Quem crê, diga amém. Amém. Aí como é que termina o sermão? A carta termina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Vamos orar?